Fala pessoal, nesse vídeo eu separei para vocês 3 questões que falam sobre o tema de e-commerce e suas subdivisões, que são o B2B, que é de empresa para empresa, o e-commerce de empresa para empresa, B2C, que é de empresa para consumidores, e o C2C, que é para consumidores. Existem outros tipos, mas basicamente essas questões vão englobar essas 3 divisões. Então vamos para a primeira. No que se refere à análise dos negócios e aplicações empresariais, poucos conceitos revolucionaram tão profundamente os negócios como o e-commerce. A seguir são descritas 3 formas básicas das modalidades desse comércio. 1. Venda eletrônica de bens e serviços entre clientes, como em leilões via web, por exemplo. 2. Venda de produtos e serviços no varejo diretamente a consumidores individuais, via lojas virtuais e catálogos multimídias, por exemplo. E o 3. Venda de bens e serviços entre empresas e instituições do mercado de consumo via intercâmbio eletrônico de dados, por exemplo. Essas modalidades são conhecidas respectivamente por... Então, aqui a gente vai ter as 5 opções, variando entre B2B, B2C, C2C, G2G, que são as variações que a gente vai encontrar no e-commerce. Não vou ler todas para a gente não perder tanto tempo. Mas, basicamente, as transações de comércio eletrônico elas vão ser classificadas em 3 tipos, que é o B2C, B2C, ou empresa consumidor, business to consumer, B2B, ou business to business, ou empresa a empresa, ou C2C, que é o consumer to consumer, ou consumidor consumidor. O B2B ele compreende a venda de produtos ou serviços no varejo para consumidores individuais, ou seja, uma empresa vendendo para consumidores. O business to business, o B2B, ele compreende a venda de produtos ou serviços entre empresas utilizando os canais eletrônicos, como canais de leilões, catálogos, entre outros. E o consumidor to consumidor, o C2C, faz a venda eletrônica de produtos ou serviços de consumidores diretamente a consumidores. Utilizam basicamente os mesmos canais que o B2B. Alguns exemplos que a gente pode citar são os sites de leilões como o Mercado Livre e o eBay. Dado isso daqui, a gente já pode analisar questão por questão, opção por opção, as opções numeradas que a questão nos dá. A primeira diz, venda eletrônica de bens e serviços entre clientes, como em leilões via web, por exemplo. Se é entre clientes, C2C. Então, a primeira já é C2C. Venda de produtos e serviços no varejo diretamente a consumidores individuais via lojas virtuais e catálogos multimídias, por exemplo. Então, é uma empresa vendendo a consumidores individuais. Então, é o B2C. 3. Venda de bens e serviços entre empresas e instituições do mercado de consumo via intercâmbio eletrônico de dados, por exemplo. Se é venda de bens e serviços entre empresas, então a resposta é B2B. Então, a alternativa correta aqui, se a gente analisar nossas opções, é a E. A 1 é o C2C, a 2 é o B2C e o 3 é o B2B. Próxima questão. Sobre o business to business, é correto afirmar que inclui sistema de catálogos eletrônicos e sistema de e-commerce, tais como os portais de troca de leilão, intercâmbio eletrônico de dados, transferência eletrônica de fundos, etc. É utilizado para o comércio entre empresas. Suas aplicações não podem ser integradas a sistema de business para gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento do relacionamento com o cliente e processamento de transações online. Opção C. Representa uma forma de e-commerce onde as empresas precisam desenvolver praças de mercado eletrônico atraente para seduzir seus consumidores e vender produtos e serviços a ele. D. Representa a venda eletrônica direta de bens e serviços de consumidores diretamente a outros consumidores. E, por fim, as empresas usam procurement para automatizar transações de comércio eletrônicos B2B e para a reposição contínua de estoque por meio da troca de documentos padrão de transações. Vamos usar essa mesma definição que a gente deu para a questão anterior. Então, aqui a gente tem o que é o B2C, B2B, C2C. E vamos analisar aqui uma por uma. Sobre o B2B, a gente sabe que é business to business, ou seja, é uma transação eletrônica, comércio eletrônico, que envolve venda de empresa para empresa. Então, a questão aqui diz, a opção A diz aqui, inclui sistema de catálogos eletrônicos e sistema de e-commerce, como portais de troca, de leilão, intercâmbio eletrônico de dados, transferências eletrônicas, é utilizado para o comércio entre empresas. Então, a gente já vai analisar primeiro, já vê que a resposta é a letra A. Mas vamos analisar o resto das opções para a gente ter uma noção, simplesmente não responder a questão assim.
Questão B, suas aplicações não podem ser integradas a sistemas de business. Ela já é integrada, ela já é um e-commerce. Então, por definição, ela já pode ser integrada a outros sistemas. Então, já não é a B. A C, ele diz, representa uma forma de e-commerce onde as empresas precisam desenvolver praças de mercado eletrônico atraentes para seduzir seus consumidores e vender produtos e serviços a eles. Os consumidores seria B2C. Se a gente estivesse trabalhando as praças de mercado eletrônicos atraentes para seduzir seus consumidores, a gente estaria falando de B2C, ou B2C, ou Business to Consumer. Mesmo que se a gente considerar o business, o B2B como um consumidor do business, um business sendo consumidor do outro business, ainda assim isso é uma definição genérica, porque se você quer vender, lógico que você vai ter que desenvolver praças de mercados eletrônicos atraentes, independente para quem que você esteja vendendo. Então, não é assim. D. Representa a venda eletrônica direta de bens e serviços por consumidores diretamente a outros consumidores. Isso daqui é o C2C, então não é essa também. E, por fim, as empresas usam procurement para automatizar transações de comércio eletrônico B2B e para reposição contínua de estoque por meio da troca de documentos padrões de transações. Isso daqui não faz o menor sentido. Nada de B2B nos livros. E se você pegar um livro base de sistema de informação gerencial, você não encontra definição desse tipo aqui. Próxima questão. Comércio eletrônico ou e-commerce é uma forma de transação comercial realizada especialmente por meio de equipamentos e sistemas de comunicação eletrônica, como computadores, terminais, cartões magnéticos, etc. Assinale a alternativa que define o conceito de B2B utilizada no âmbito de comércio eletrônico. A. Forma de comércio eletrônico que as empresas vendem produtos diretamente aos consumidores finais. B. O conjunto de redes e sub-redes de alta velocidade usado para o comércio eletrônico. C. São transações comerciais realizadas entre empresas com o uso da internet. D. Modelo de negócio baseado na web para a venda direta de produtos entre pessoas físicas. E forma de conexão remota entre dois computadores, também conhecida como peer-to-peer. Enfim, vamos analisar opção por opção. A primeira diz forma de comércio eletrônico em empresas vendem produtos diretamente a consumidores finais. E a definição de B2C, a gente está querendo a definição de B2B. Conjunto de redes e sub-redes de alta velocidade usado para o comércio eletrônico. Não, isso é uma definição de redes. A definição do e-commerce não leva em consideração as questões tecnológicas. Todos eles vão ter que usar conjunto de redes e sub-redes. E, lógico, de alta velocidade. C. São transações comerciais realizadas entre empresas com o uso da internet. B2B, essa daqui é a opção certa. D. Modelo de negócio baseado na web para a venda direta de produtos entre pessoas físicas. Se entre pessoas físicas, entre consumidores, então é C2C ou C2C. Então também não é essa. E também é uma definição de e-commerce. Modelo de negócio baseado na web para a venda direta de produtos. E, por fim, letra E, forma de conexão remota entre dois computadores, também conhecida por peer-to-peer. Conexão remota entre dois computadores é peer-to-peer. Essa é a definição de peer-to-peer, não tem nada a ver com divisão de e-commerce ou B2C, B2B ou B qualquer coisa. Então, a resposta certa para essa questão é letra C. Então, eu apresentei aqui 3 questões para vocês, bem rápidas e simples do e-commerce, sabendo aquelas divisões do e-commerce, o que é o e-commerce, o que é um B2C, B2B, C2C, tem as outras variantes, que é o G2G, G2C, que é de government, que é de governo para empresa, governo para pessoa e governo para governo, que também são algumas subdivisões encontradas. Vocês conseguem responder 90% das questões de e-commerce para concurso. Então, espero que tenha gostado, espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais.